Vídeo. Já tenho o meu teste genético. E agora? Com doutora Rosane Rezende. Bom, acho que para quem está acompanhando a gente, deve conhecer a doutora Rosane, né, que acompanha aí o trabalho dos grupos todos, e quem está sempre procurando os oftalmologistas já vê a doutora Rosane por aí. Bom, doutora Rosane, eu vou passar a perguntar se a Thelma quer dizer alguma coisa, se não, por favor, você se apresente. Acho que o tema hoje é: eu fiz meu teste genético, e agora o que eu faço com isso? Que é aquela coisa, beleza, eu fiz, mas o que eu faço agora? Só agradecer mesmo a presença da doutora Rosane, muito obrigada por estar aqui com a gente, e espero que o pessoal possa aproveitar bastante as informações que a senhora tem para passar para a gente agora. Ótimo. Vocês estão me escutando? Estamos te escutando muito bem. Então tá. Sim. Primeiro, agradecer demais o convite de estar aqui com vocês e dizer que eu sempre admirei muito esse grupo. Eu lembro quando ele começou a ser criado, que começaram a me falar, tem um grupo em São Paulo, tem um grupo em São Paulo que está começando a ficar muito ativo na parte de Stargardt. E é bom ver como esse grupo cresceu, como esse grupo é produtivo, como ele ajuda muitas pessoas, como ele agrega as pessoas. Então, estou muito feliz de participar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha. Fazer minha descrição. Eu vou deixar você grande na tela, que aí o pessoal consegue te ver melhor. A gente vai estar aqui, e aí, quando tiver nos minutos finais, faltando uns 5 minutos, a gente volta para a tela. Faltando, sei lá, entre 10 e 5 minutos, a gente volta para a tela. Ok. Beleza? Então, deixa eu falar. Eu fazer uma autodescrição, estou com o cabelo preso e estou com o olho um pouquinho menor que o outro, porque eu estou com conjuntivite. Eu uso óculos e sou morena, tá? Mas vamos começar logo a palestra hoje. A maioria de vocês já tem fizeram um mapeamento genético, seja na forma particular, seja uma forma de mutirão, seja numa forma de telemedicina, essas coisas todas. Então, o que é importante? Eu tenho um resultado de um mapeamento genético. Como que esse resultado chegou até mim? Ele foi me entregue por um profissional capacitado para interpretar o resultado junto a mim, ou ele me foi entregue de uma forma mais ou menos aleatória, entregou o resultado do exame cheio de respostas. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: o resultado, eu estou com o resultado de mapeamento genético. Esse resultado foi significativo, foi confirmatório para uma doença de Stargardt, ou ele é ainda indeciso? A gente chama de, como ele ainda não é preciso, ele vem escritinho do lado, variantes com significado incertos. Então, a primeira coisa que nós temos que ter quando a gente faz um mapeamento genético é saber se aquele resultado realmente foi conclusivo ou não para a doença de Stargardt. Nós sabemos que para as doenças de Stargardt, a maioria delas, uma porcentagem muito alta, são causadas pelo gene ABCA4 de caráter recessivo. Então, qual é a importância disso? A importância da gente ter esse caráter de herança recessiva é que nós temos necessidade de ter duas variantes patogênicas, duas mutações. Então, em muitos dos resultados, na hora que chegam para vocês, vem ABCA4, uma mutação. Então, quando você tem somente essa mutação, você tem que procurar ver se você tem alguma outra de significado incerto, se tem alguma dúvida se é aquilo, que você tem necessidade de fazer uma segregação que nós chamamos, é confirmar se você recebeu uma variante da mãe, uma variante do pai, se está presente essas variantes na mãe e no pai. Então, esse é o primeiro processo. Na hora que você recebe, ver se você realmente tem as duas variantes patogênicas no ABCA4, em heterozigose, ou então você pode ter em homozigose. Você tem que relacionar esse mapeamento genético com a sua herança genética, ou seja, qual é a manifestação que isso dá na família, se é a forma de repetição. Primeira coisa, então, concluir que realmente você tem aquele mapeamento genético, como a gente diz, positivo, confirmatório da sua doença. Eu sei que muitos de vocês recebem os exames sem ter aquela certeza, não foi dado para vocês a certeza, não foi conversado com vocês sobre a interpretação do exame. Então, é muito importante, o primeiro passo é você interpretar o exame.
teve a interpretação. Qual é a importância disso? Você tem a confirmação da sua doença. Na hora que você tem a confirmação da sua doença, você tem mais ou menos a história natural da doença, ou seja, como ela vai se comportar, se ela vai ter uma evolução mais rápida, se ela tem uma característica de uma evolução mais lenta. Isso é um prognóstico da sua doença, é como ela tem a tendência a evoluir. É o que nós chamamos da história natural da doença. Então, nós temos a confirmação, nós temos a história natural da doença, não vai dizer que todo mundo vai percorrer o mesmo caminho, mas a grande maioria, essa doença se comporta de uma mesma forma. Então, você saber qual é o seu gene, ter certeza que esse gene é realmente um mandatório mandatório para a sua doença. Segundo, você sabendo qual é a doença, você já pode ter uma história natural, que principalmente no Stargardt já foi bem estudada. Então, você tem essa evolução da doença, como vai se comportar para você. E com isso, o que acontece? Você consegue fazer bastantes planos. A gente tem algumas coisas diferentes, por exemplo. Se você tem um ABCA4, que ele lhe causa mais só a doença de Stargardt, só uma lesão macular, você sabe que você vai ter a periferia praticamente a vida inteira, então você pode se programar para ter uma visão, perda de visão central, mas uma manutenção da visão periférica. Se você tem um ABCA4 que sugere que seja uma distrofia de cones e bastonetes, você já tem um acometimento um pouco maior da região equatorial, então você tem uma perda de visão noturna, você já tem uma forma mais agressiva. Se você tem uma forma do ABCA4 que deu uma retinose pigmentar, que a gente chamava de retinose inversa, essa é um pouco mais grave. Então, você vai ter uma perda bem mais significativa da doença. Então, é importante você ter um mapeamento genético para quantificar ou qualificar quais são as suas mutações e quais são os desdobramentos da sua história natural. E, com isso, você faz uma programação de vida melhor. Outro ponto de você ter o mapeamento genético já definido, pronto, é a sua programação de vida. Você quer ter um filho. E é lógico, é uma preocupação muito normal. A gente que tem uma doença degenerativa, uma doença autoimune, você não quer passar isso para os seus filhos. Então, você tendo uma segurança de saber qual que é o seu gene, você sabe qual é a sua herança genética. Você sabendo isso, você tem a probabilidade de quanto você vai ter, a probabilidade de você ter um filho com a mesma patologia sua ou não. Então, é uma programação melhor. Quando você tem as doenças que são autossômicas dominantes, ou seja, só preciso de uma mutação para causar a doença, você tem mais ou menos os 50% de chances de ter um filho com a mesma doença. Se você tem ela, que é, no caso do Stargardt, principalmente, eu estou falando mais de Stargardt porque o seminário é de Stargardt, tá? Quando você tem uma doença como herança recessiva, você precisa ter duas variantes, uma que vem da mãe e provavelmente uma que venha do pai. Se só você é afetada e o pai não é afetado, a probabilidade dele ter uma variante também é rara. Então, você tem uma probabilidade muito pequena de transmitir essa doença para o seu filho. E aí, a vantagem maior ainda é você ter certeza de qual é o seu gene. Eu quero ter um filho, eu tenho Stargardt, tenho as minhas duas variantes. Eu posso fazer o exame no meu companheiro para poder saber se ele tem alguma variante associada ao gene ABCA4, que a gente definiu que eu tenho gene ABCA4. Se seu companheiro não tiver nenhuma variante nos genes ABCA4, a probabilidade de você ter um filho acometido é muito difícil. Aí você vai também ter um outro problema, quando a gente fala casamento entre parentes. Por que isso? Nós temos milhares de variantes, mutações genéticas, mas como eu já falei, quando ela é recessiva, ela não aparece. Mas quando você tem na família casados entre primos, você pode ter essas variantes, uma só, e ela não vai se manifestar. E é muito mais fácil você ter na família a mesma variante, na hora que elas se juntam, você pode ter um paciente com Stargardt. Então, o outro ponto é você saber qual é o seu gene e fazer no cônjuge, né, no marido ou na mulher,
também os exames para ver se eles têm essas variantes, se você tendo um filho, esses também podem ser associados. Então, é uma outra importância da gente saber qual é o nosso gene, qual é o nosso mapeamento genético. E depois, a gente também tem um outro fator muito importante. Quando você faz o seu mapeamento genético, você tem já toda a codificação do gene da sua doença. Nós sabemos hoje em dia que a maioria das patologias, a maioria das terapias que estão surgindo, não são todas, mas muitas delas são relacionadas ao gene. É o caso da terapia gênica, onde você vai substituir essa parte danosa, essa parte mutada do gene. Então, a importância de você ter um mapeamento genético é para você saber qual é a mutação e já se colocar como se fosse para futuramente numa terapia gênica. E a gente tem também, formamos um banco de dados que cada um tem o seu banco de dados. A gente tem feito um banco de dados de alguns lugares bem grandes, por exemplo, em Fortaleza, Recife, aqui no Rio, junto com a doutora, no Paraná, junto com a doutora Juliana Salum. A gente faz um banco de dados grandes e esse banco de dados já foi registrado também lá fora. E por que isso é importante? Nós já nos candidatamos para fazer vários testes clínicos, e à medida que você tem credibilidade, sabendo que é um banco de dados sérios, a gente já se candidatou para, quando chega numa das fases 2, 3 das pesquisas clínicas, eles podem nos contactar para a gente continuar a fazer aqui a fase 3 da patologia. E com vocês, com o mapeamento genético pronto, vocês têm a possibilidade de serem convidadas a aceitar ou não. Não é uma coisa que está no banco de dados, vocês vão ter que fazer algum teste clínico, não. Vocês têm a possibilidade de serem convidados a aceitar ou não fazer parte de algum teste clínico. Tem muita gente que não quer fazer, prefere que venha a medicação. A gente já teve alguns pacientes que não quiseram fazer, não quiseram participar de um que teve da Cucela. Então, e tem outros que ficam ávidos para participar. Então, isso depende, tem o convite, e mesmo quando a gente faz o convite para participar, nós temos que ver se está todos no padrão que vem de fora para a gente. Então, tem uns que ficam tristes, mas, por exemplo, não tem idade definida para entrar, as lesões são pequenas demais para entrar, ou então as lesões o defeito já está muito grande para entrar, e isso tudo é um ponto que a gente leva. A acuidade visual está muito boa, está muito ruim. Então, não são todos que têm um mapeamento genético pronto, definido que é uma doença causada pelo ABCA4, definida que é um Stargardt, que tem a mutação, tem tudo arrumadinho, a gente convida, mas não somos nós que escolhemos, por enquanto, quem vai entrar, quem não vai entrar. Isso é um teste clínico, o tratamento é diferente. Quando o tratamento realmente é efetivado, todo mundo tem os direitos. Então, a importância da gente também ter esse banco de dados, quando as pessoas me perguntam muito, e aí, você vai me colocar no banco de dados? Todas as pessoas que foram feitos os mapeamentos, elas entram no banco de dados. E esse banco de dados fica ali. Na hora que a gente tem alguma oportunidade, a gente tem algum contato que se possa fazer esses testes clínicos, está ali, todo mundo já vai ser contactado. Então, das importâncias do mapeamento genético. Primeiro, na hora vou fazer um resumo de novo para a gente entender bem. Primeiro, recebi meu mapeamento genético. Eu estou totalmente esclarecida desse resultado genético. Esse resultado genético chegou a uma conclusão. Quem me explicou esse mapeamento genético foi um médico que fez meu exame, foi um médico por telemedicina ou foi um geneticista. Vocês não têm condição sozinhos de analisar um mapeamento genético que chegue para vocês. Vocês têm que ter uma ajuda, seja do médico que fez, seja de um outro médico que tenha dado apoio, seja qualquer outra forma, mas vocês não. A importância maior é a gente interpretar esse resultado, para ver se ele realmente, além da gente interpretar o resultado que vem para a gente físico, a gente interpretar também junto com o seu fundo de olho, com a sua história clínica. Então, a primeira coisa, ter certeza que aquele diagnóstico que está escrito no papel foi interpretado e foi confirmado realmente. Esse é o primeiro ponto.
É isso? Confirmou certinho? Então, vamos para o segundo ponto. Segundo ponto, e ao agora, com o meu diagnóstico correto, eu posso começar a fazer planos para a minha vida. Eu posso ter um conhecimento maior da minha doença, e o conhecimento maior da minha doença leva eu saber se a tendência minha é manter com a visão periférica, se a minha tendência é perder a visão periférica. Então, eu posso fazer planejamento de vida, de estudos, a gente já se preparando para o que vai acontecer no futuro, independente de tratamento ou não. Terceiro ponto, tenho meu mapeamento genético pronto. E aí, eu estou numa fase que eu quero ter filhos. Qual vai ser a minha probabilidade de ter filho com a mesma patologia minha ou não? Então, a gente já tem recursos para poder fazer uma pesquisa no cônjuge, no esposo ou na mulher, para a gente saber se nossos filhos, qual seria o risco deles também terem esse tipo de patologia que eu tenho. Então, esse é o quarto ponto. Quinto ponto, eu estou com o meu mapeamento genético pronto. Qual é isso? Eu posso ser candidata ou não às pesquisas que estão surgindo antes de começar um tratamento realmente eficaz? Sim. Depende só da gente? Não. Depende da conjuntura mundial. A gente já está fazendo, todos os médicos aqui, a Fernanda faz, a Juliana faz, eu faço, a gente já deixa preparado o banco de dados para que, se surgir alguma coisa, a gente já tenha um tempo hábil maior para encaixar vocês. Então, deixa eu explicar por que a gente fica preocupada também com o mapeamento genético. Quando chegam as pesquisas para a gente, que tem a possibilidade da gente participar desse nível de teste clínico, a gente tem que estar com mais ou menos tudo pronto, porque é uma janela pequena para a gente poder incluir as pessoas. Se eu não tenho um mapeamento genético pronto, até eu começar a pedir o mapeamento genético, procurar as pessoas que têm algumas distrofias, ver o resultado, depois disso fazer os exames todos, isso aí demora mais ou menos uns 3, 4, 5 meses. E tem época que a gente tem uma janela pequena de 2, 3 meses. Então, a importância do mapeamento genético, principalmente para nós médicos, aí não é mais tanto só para o paciente, é para a gente já ter esse banco de dados, a gente ter uma possibilidade maior de ter um cadastro grande das pessoas, e na hora que vier, olha, vamos fazer um tratamento, não estou falando nem só para o Stargardt, vamos fazer um tratamento para o RPGR. Quantos pacientes eu já tenho com isso? A gente já se cadastra, já avisa esse sistema internacional, avisa, nós temos tantos pacientes com RGPR. Vocês querem participar da pesquisa com esses pacientes? Sim, já estamos todos prontos. Então, é o outro dado muito importante a gente poder ter. Atualmente, o teste clínico que foi feito o teste para a Stargardt com uma medicação Acucela. Ele já terminou a fase 3, mas também teve um tempo muito pequeno para a gente incluir as pessoas. A gente poderia ter incluído muito mais se já tivesse com mais mapeamentos genéticos realizados. Na época, nem se pediu tanto mapeamento genético, porque se sabia a dificuldade que você tinha de fazer isso rápido. Então, o fenótipo já foi caracterizado para a gente entrar. Então, é isso. Vocês, com o mapeamento genético, a gente tem brigado demais mesmo para que eles sejam incluídos no SUS, para a gente poder ter esse banco de dados e vocês poderem ter um conhecimento melhor da doença. É isso que eu queria passar para vocês. Doutora Rosane, foi maravilhoso. Eu acho que você conseguiu explicar bem e depois fazer um apanhado geral aí, né, da importância do teste genético. Acho que esses pontos que você colocou do banco de dados são essenciais e essa batalha, né, que eu acho que é de todos nós, de um dia a gente vai conseguir que isso aí esteja no SUS, com certeza. Você quer fazer alguma pergunta, Thelma? Vou deixar você ir bem à vontade, porque eu acho que eu já estou falando muito aqui nesse seminário. Eu concordo, né, com o que você colocou, Marina. A doutora tocou em pontos muito importantes. O teste genético, ele não vem apenas para a gente ter só o diagnóstico, mas sim para dar um norte na nossa vida, né? Seja no sentido de participar de uma pesquisa, seja no sentido de aconselhamento genético para posteriormente ter filhos, seja no sentido da gente se organizar em relação à profissão, capacitação, né?
E eu gostaria até que a doutora reforçasse um pouco mais, porque muitas vezes as pessoas nos procuram no grupo e falam assim, mas por que eu vou fazer o teste genético para uma doença que ainda não tem tratamento, que ainda não tem cura, né? É reforçar realmente a importância de não só buscar um geneticista, mas também um médico que compreenda e entenda e saiba dar a interpretação correta, não é, doutora? Isso é muito importante, porque a maioria das vezes... Ai, caiu aqui. Na maioria das vezes... Vocês estavam escutando? Sim. Tá. É porque caiu o meu microfone, eu vou falar assim sem o microfone. Na maioria das vezes, quando você recebe um resultado de exame, eu vou fazer uma correlação não com Stargardt, mas com o outro. São 2 irmãos, um fez o exame uma vez por um laboratório e ele deu o resultado, a gente encontrou a mutação, tudo certinho, mas esse laboratório deu somente a variante que era patogênica. Um tempo depois, a irmã fez o exame e fez com outro laboratório, também muito bom, não estou desmerecendo nenhum laboratório. Só que na hora que o resultado do segundo laboratório, além de dar a variante patogênica, ele também mostrava todas as variantes que tinha no organismo relacionado à retina. A mãe ficou super preocupada, falou assim, meu Deus, meu filho só tem uma e minha filha é tão pior porque ela tem várias. E, na realidade, ela não tinha várias. Várias a gente tem, ele também tem. Mas ela tinha uma patogênica. Então, a necessidade de você interpretar o exame, e, além disso, tem algumas outras doenças que é raro, mas acontece. Você vem com uma variante dizendo que era aquela doença, mas você olha o fundo de olho, não tem nada a ver com aquela doença. Então, você precisa de fazer todo um mapeamento mais completo para você começar, até pegar, que a gente fala de segregação, pegar de parentes, pegar de pai, de mãe, de irmãos, para saber qual variante também que poderia ser, mesmo com algum significado incerto, para fazer associação. Daí a importância de você fazer uma avaliação junto com o geneticista e o oftalmologista. Por que isso? São poucos os casos que os oftalmologistas conseguem entender a parte genética. Eu estou falando numa parte geral, de todos os oftalmologistas, tá? Então, a maioria dos oftalmologistas não tem condição de responder por ele só a parte genética, ele vai fazer confusão nessa interpretação. Ao mesmo ponto que o geneticista simples, ele também não tem uma correlação com o fundo de olho. Então, é necessário que estejam bem em contato o geneticista com o oftalmologista, ou então um oftalmologista que entenda bem da genética. Então, essa é a importância de você ter um resultado correto e satisfatório. Você tendo isso, se a gente conseguiu chegar num resultado confirmatório, aí a gente já tem certeza que é esse o diagnóstico. E qual é a importância disso? Como você já falou, é uma programação de vida. A gente assistiu a acessibilidade ali um pouco antes. Acessibilidade, quanto mais cedo você começa a aprender a usar, quando você está com uma visão satisfatória, é muito mais fácil de você viver a vida. Então, você aprender numa fase tardia é muito mais difícil. A gente sabe, eu já estou mais velha que vocês todas, o aprendizado das pessoas mais velhas é muito mais difícil do que uma pessoa que está começando. A gente não tem ainda os neurônios para fazer a conexão, não foram feitas quando a gente estava jovem, então é mais difícil a gente aprender agora. Então, você tendo um prognóstico de vida, podendo se programar, você também pode programar seu aprendizado. Então, isso é muito importante. Maravilha, gente, adorei. E claro, assim, mesmo se você não se preparou antes, ainda sempre dá tempo de se preparar, porque sempre com disciplina a gente consegue aprender o que quiser. Bom, mais uma vez, fazendo o papel chato aí do tempo, mas eu vou agradecer muito, doutora Rosane, por ter ficado aqui com a gente, agradecer, Thelma. Eu vou me despedir de vocês agora no seminário também, eu vou ter que sair por várias questões. O Roberto vai continuar tocando aí a conversa, ainda tem muita palestra para vir, a próxima é com a doutora Juliana, daqui a pouco ela chega aí na tela junto com o Roberto. O Roberto apareceu. Muito obrigada, gente, por todo mundo que assistiu. Lembra-se de perguntas@stargart.com.br para enviar suas perguntas e espero que vocês aproveitem bastante o resto do seminário.
Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, viu? Estou à disposição para quando precisarem. Um abraço grande Obrigado, em todos. doutora Rosane. Obrigada, doutora. Até a próxima.